Olá, que bom ter você aqui em mais um Manancial da Semana. Como nesse final de semana foi o Dia das Mães, hoje nós vamos meditar sobre a importância de nós gerarmos filhos, tanto os biológicos como adotados, mas também os espirituais para o reino. Eu ouvi uma ministração muito linda da pastora Érica nesse final de semana, na igreja que eu congrego, e eu quis trazer um pouquinho dessa importância de gerar para o reino e compartilhar isso com vocês, tá bom? Meu nome é Cristina Teles e hoje nós vamos meditar sobre Neemias. Eu não sei se você conhece Neemias, a história dele, mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem de Deus e trazer isso para a nossa realidade. Nós vamos meditar em Neemias 1:5, que diz: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Neemias era um homem de Deus. Ele era um copeiro pessoal do reino persa, do rei Artaxerxes. Nome estranho, né? Naquele tempo havia muitos nomes assim, mas vamos lá. E Neemias, ele ficou sabendo da miséria que o povo dele estava vivendo naquela época e que os muros de Jerusalém estavam sendo destruídos. Já tinham sido destruídos. E ele ficou muito angustiado, então ele foi até a presença do Senhor e orou, jejuou, pedindo misericórdia de Deus. E naquela época, os muros das cidades significavam que aquela cidade tinha força e dignidade. Então, se uma cidade tinha um muro destruído, significava que aquele povo não tinha mais força e dignidade. E o rei, ele percebeu a tristeza de Neemias. E ele perguntou a Neemias o que estava acontecendo. E Neemias abriu seu coração e falou para ele o que realmente estava entristecendo ele. O rei então deu permissão para Neemias reconstruir o muro da cidade e ainda mais deu todo o material para isso. Através do rei, Deus o abençoou e aquilo que ele pediu em oração, Deus usou o rei para levar a resposta que Neemias tanto precisava. A mão de Deus estava com Neemias e ele foi nomeado governador da província de Jerusalém. Ele levou com ele todos os documentos para a reconstrução dos muros, mas mesmo assim Neemias teve grande oposição da parte de alguns homens poderosos daquela cidade. Aqueles homens poderosos, juntamente com alguns aliados, tentaram prejudicar Neemias, insultando ele, zombando da missão que ele tinha e até mesmo fizeram emboscadas para Neemias, fazendo com que ele pecasse. Tentaram fazer isso com Neemias, para que ele pecasse, para que a sua credibilidade diante do povo acabasse. E ele teve muitas outras batalhas, como a crise financeira daquele povo, o clima que não colaborava. E nós temos muito a aprender com Neemias, como ele lidou com cada oposição, com cada batalha. Neemias, ele era um grande líder, ele tinha uma habilidade tremenda de prover uma organização, ele revitalizou a adoração daquele povo, ele era um homem de caráter íntegro e rígido com relação à justiça, ele era um homem humilde, ele era um homem bondoso, piedoso, ele tinha uma fé verdadeira em Deus e ele era muito comprometido com o zelo do culto ao Senhor. Ele era um homem de ação e se esforçava para fazer o que tinha que ser feito. E hoje nós vamos ter Neemias como um exemplo para nós mulheres, nós mães, a sermos seguidos. Neemias, ele foi um homem de Deus, ele foi levantado no momento certo para cumprir a tarefa que foi dada. E que tarefa que foi essa? De reconstruir
os muros de Jerusalém. E hoje eu quero trazer essa realidade de Neemias para você, para mim também, que nós temos que reconstruir os muros do nosso lar, da nossa família. Os muros, eles nos falam sobre proteção, algo que impede a entrada de intrusos e nos mantém seguros do lado de dentro. Muitas vezes existem paredes derrubadas na nossa casa, no nosso lar. Existem brechas enormes ou até portões completamente queimados. E nós olhamos ao redor e nós só vemos entulhos e destruição. Os nossos estão sofrendo, estão gemendo de angústias. Nós sofremos muitas vezes ameaças, zombarias dos inimigos, até que alguém se levante com a autoridade que foi dada em nome do Senhor e se posiciona. Você já viveu isso? E eu tenho uma notícia. Deus levantou você, mulher, para reconstruir os muros do seu lar, para ser vigia do seu lar. O que Neemias fez, ele nos ensinou que é possível reconstruir muros de proteção ao redor daqueles que nós amamos e que nós somos responsáveis. Esse foi um dos exemplos que Neemias pode dar para nós, como mãe, como geradoras para o reino. Neemias estava numa posição muito confortável lá no palácio do rei. Como eu disse antes, ele tinha um cargo assim considerável, que poderia ser comparado até a um ministro da Casa Civil. Mas ele não se conformou, ele saiu da zona de conforto, ele reconstruiu tudo aquilo que estava arruinado e causava dor para o seu povo. Ele se levantou e trouxe tranquilidade, reconstruiu paz, reconstruiu muros daquela cidade. E você, mulher, que é mãe, que é coluna forte do seu lar, da sua casa, que é mulher revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus, você pode e deve se levantar como uma guerreira corajosa do exército do Deus vivo. É tempo de despertar. É tempo de se posicionar nas trincheiras da sua batalha. Não se conforme com o que está acontecendo com a sua família. Para Davi, bastou apenas uma afronta do gigante filisteu, e ele não tolerou mais do que uma afronta, e ele se levantou em nome do Senhor. Você vai continuar permitindo que o inimigo zombe dia após dia da sua casa, da sua cara, da cara dos seus filhos, da cara do seu marido? Hoje nós temos uma aplicação prática. Sabendo que a nossa força vem do Senhor e que sem Ele nós não somos nada, nós não temos nada o que fazer, o primeiro passo que eu e você temos que fazer hoje e todos os dias é ficar muito mais perto de Deus, porque Ele é a fonte de sabedoria, de ânimo, de força, de alegria, de coragem. Que nós tenhamos períodos de jejum, de oração diariamente, para que nós possamos diante do Senhor nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos nos encher dele, nos encher de Deus, e que através disso, da nossa intimidade com Deus, nós possamos ouvir, entender quais as estratégias que Deus tem para nos dar, para que nós nos levantemos com a estratégia certa de guerra e que nós possamos reconstruir os muros da nossa casa, do nosso lar, de tudo aquilo que o inimigo vem tentando destruir e muitas vezes já está destruído. Hoje, Deus visita a mim e a você para nos dar a estratégia correta para que nós possamos reconstruir os muros do nosso lar. Amém? É isso. Procure ao Senhor, procure ouvir atentamente o que o Senhor Deus tem para você, porque a estratégia que muitas vezes eu tenho que usar dentro da minha casa, pode ser que a estratégia que Deus tem para você é uma estratégia diferente, mas de uma coisa eu sei, que nós temos que estar revestidas da armadura de Deus para combater com as armas corretas essa guerra que nós temos. Reconstrua os muros do seu lar, reconstrua com as estratégias e com as ferramentas corretas. Amém?
E é isso. É um prazer ter você aqui em mais um Manancial da Semana. Eu tô rouca. Semana passada eu nem fiz o Manancial da Semana porque eu tava completamente sem voz. Mas hoje eu tô um pouquinho melhor. E eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui comigo, buscando ao Senhor, buscando direcionamento de Deus e que juntas nós possamos gerar cada dia mais filhos e filhas para o reino. Amém? Um beijo grande no seu coração. Deixa aí a sua mensagem com o seu pedido de oração, tá bom? E qualquer coisa eu tô aqui. É só mandar uma mensaginha. Que Deus abençoe você e a sua casa em nome de Jesus.